Tudo bem com vocês, irmãos? Quero agradecer primeiramente a todos que oraram por mim. Era para eu ter ministrado sexta-feira passada, mas um mosquitinho lazarento me pegou ali, não teve jeito, me derrubou, pequenininho. Mas para a glória do Senhor estamos aí hoje. E sei que essa palavra aqui que eu já tinha preparado, já fazia um mês já, que eu estava naquela aflição de buscando e procurando entender o que o Senhor queria ministrar, né? E não sei qual foi o que Deus quis, mas Ele usou a pastora Eliane domingo, usou os versículos que eu ia usar, e eu falei, pastora, falei com ela no final do culto, a pastora me quebrou, usou todos os versículos que eu ia usar, dela bem assim, por que tu ia usar? Eu disse, não, agora eu tenho que mudar a pregação, assim, se o Senhor for te deu, então você vai lá e entrega. E eu disse, glória a Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Amém. Então já podem abrir a Bíblia de vocês lá em Deuteronômio 6, sem muita delonga. Aleluia. Deuteronômio 6, vou ler do verso do 1 ao 10 aí. Amém, irmãos? Posso ler? Talvez minha versão seja um pouco diferente dessa que... não, acho que não vai ser projetada. Mas amém, irmãos, é a palavra de Deus, tá ok? Vamos lá. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês e seus filhos e netos temerão o Senhor, seu Deus. E enquanto viverem, se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouçam com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas enquanto estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as nas mãos e prenda a testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E em breve o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que Ele jurou a dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Até aí. Amém? Amém. Aqui a gente vê Moisés entregando os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei, né, para o povo de Israel. Mas aqui a gente percebe que não foi só os mandamentos que ele entregou, mas também teve uma forma de como conduzir esses mandamentos, o que fazer com esses mandamentos, né? Como alguém que prepara um bolo, né, Maria? Por exemplo, a Maria, se me der aqui 4 ingredientes aqui, eu tenho certeza que a Maria vai dizer, ó, você deve fazer tal bolo, Theo, né? Mas se não serão só 4 ingredientes. Mas aqui esses mandamentos que Moisés entregou para o povo, ele começou a citar que forma que eles iam manejar aquilo. Fale para os seus filhos, expliquem para eles, ensinem da melhor forma possível, para que naquele dia lá, quando chegarem na terra e continue executando aquilo. Ou seja, eu entendi algo aqui, né, que não está muito difícil de compreender, mas os mandamentos não eram só para eles. Que a palavra fala para falar para os filhos, para que os netos saibam, e os filhos dos filhos, e assim vai, né? Porque Deus prometeu uma multidão, né? Uma multidão de filhos para Moisés. E a gente vê aqui que como
como Deus, Ele se preocupa com todos. E eu percebi que o desejo que Deus tem para que todos façam parte daquilo que Ele projetou. E essa mensagem, ela me trouxe um tema que eu não gosto de pontuar temas assim, eu tenho um pouco de receio disso, porque normalmente, às vezes no final, quem conduz o final é Deus, e às vezes o tema que tu pensou que era, não era. Mas Ele falou assim, Ele me deu uma frase, Ele falou assim, ó: a igreja fechará as portas. E é com muito temor que eu falo isso, sabe? Mas foi algo que veio no meu coração, que a igreja fechará as portas. Algumas pessoas dizem que Jesus não vai demorar 50 anos. Outras falam que vai ser menos, né? A Helena disse que ele vai vir em 2025, tá, pessoal? Fiquem preparados. Então a gente não sabe nem o dia nem a hora, né? Se ele vier daqui a 80 anos, eu creio que nenhum de nós estaremos mais aqui. Amém? Mas tem uma geração seguinte à nossa e a outra após dela. Será que eles estarão aqui? Eles estarão com as portas abertas, como nós estamos hoje? É uma preocupação que o Senhor tem colocado no meu coração sempre, sempre. E acho que depois eu vou ler aqui um versículo que o pastor já vai lembrar, já a respeito de um GF que a gente teve, a partir de um determinado momento que o Senhor ilustrou algo assim na minha vida, e aquilo ali nunca mais saiu da minha cabeça. E aqui a gente vê a preocupação que Deus, Ele quer que todos entrem na terra prometida, né? Ele tem um desejo que todos alcancem o propósito que Ele já deixou estabelecido, a promessa para Abraão, Isaac e Jacó. E nós somos essas pessoas, amém? Mas nossos filhos também, amém? Nossos netos também, amém? Bisnetos, netos dos netos. Lá em 1 Timóteo 2, 1 ou 4, não precisa abrir, mas vai falar que o desejo de... Eu vou abrir aqui, eu tenho aberto aqui, já vai ficar mais fácil. Que o desejo do Senhor... Do 1 ao 4, perdão, Timóteo 2, 1 ao 4. Tá. Aqui está falando a respeito das instruções, a respeito de um culto, né? E o Senhor está falando para orar, que sejam feitas petições, intercessões, graças, a favor de todos, tal. Mas no versículo 3 e 4 diz assim, ó: isso é bom e agrada a Deus, o nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Aqui Paulo está ensinando a Timóteo aqui a respeito de como proceder no culto, mas ele está também ilustrando, mostrando o desejo do coração de Deus. É que todos alcancem a misericórdia, que todos alcancem a salvação, todos alcancem a verdade. Amém? Só que sabe, irmãos, eu tenho percebido, né? Eu vou generalizar assim, né, para a igreja nacional, mundial, sei lá, que para não ficar só na nossa aqui. Mas eu percebo assim, não só no nosso ministério, que os nossos jovens e adolescentes estão sendo um pouco deixados de lado. E eu não estou falando pela igreja, a igreja não ama, não. Muitas vezes pelos próprios pais. Muitas vezes os pais não percebem o que está acontecendo em sua volta. Ah, irmão, mas como assim? Eu trago meu filho para o culto? Irmãos, os louvores aqui, ó, acalentam o coração da gente, os que foram ministrados hoje. Todo mundo, nós gostamos de pular, nós gostamos de gritar, mas já pararam para pensar o que o teu filho está entendendo com os louvores? O que eles estão entendendo com a palavra que está sendo ministrada aqui hoje? Ou ministrada no culto de domingo, ou ministrada no culto de oração, ou qualquer outro culto que venha a ter. Eles estão compreendendo da forma que você está compreendendo aquela mensagem? Sabe, irmãos, não é que não esteja certo, só que porém, esse culto é voltado para nós, que já somos um pouco mais maduros espiritualmente, temos mais idade, temos mais vivência nas nossas costas, vivemos mais coisas, e esse culto é para nós, que já somos mais maduros, vamos dizer assim. Sabe, irmão, mas eu louvo a Deus, porque a nossa igreja, ela tem atividade para todas as idades.
né? A gente vê os pequenininhos, tem salinho para os pequenininhos, é benção, é bom porque tipo, a gente consegue se concentrar no culto, é ótimo. Mas também tem administração lá em cima, sabe? Tu vai ver na televisãozinha deles lá, não está passando a palavra da vida, o culto ao vivo lá, está passando 3 palavrinhas. Se o ministério o John hoje viesse com o louvor das 3 palavrinhas para vocês, vocês iam adorar do jeito que vocês adoraram esses louvores que eles ministraram aqui? Vocês iam agitar aqui, fazer toda essa dança e pular tanto aqui, gritar, falar em língua, se ele estivesse cantando 3 palavrinhas aqui em cima? É porque essa ministração é para nós. Mas eles estão lá ouvindo as 3 palavrinhas, eles estão usando brinquedos, muitas vezes fantoches, falando a respeito de Jesus para aquelas crianças lá. Os pequenininhos, que eles não têm entendimento ainda, mas eles curtem aquilo, aquelas cores, aquilo ali faz parte do universo que eles estão vivendo. É o culto deles, amém? Até os outros maiorzinhos ali, eu cheguei lá da idade da Helena, estava lá jogando um bolichezinho lá. Eu sei que a irmã também é muito usada, primeiro estava lá orando pelas crianças, abençoando ela, mas depois tem uma palavra, depois tem os joguinhos também. E eles gostam daquilo, aquele é o culto delas. Mas depois, quando chega na adolescência, amém, tá rodando lá em cima, se vocês não sabem, o ministério de um GF de meninas adolescentes, está lá em cima agora acontecendo nesse momento. É o momento que elas estão cultuando a Deus. Domingo a gente teve aqui, como é que é o nome, pastor, dessa passagem, não é passagem, é outro nome que foi feito, né? Tipo uma cerimônia ali do Joade, que benção. É a cerimônia, né? Mas é um outro nome, acho que não é deixa pra lá. A cerimônia ali de entrega de bonés, de uniforme ali, né? E a Helena, ela ama aquilo, ela ama ir pro Joade. Ela ama muito, ela vem cansada de tanto brincar lá, mas também está sendo ministrada a palavra. É um culto para ela. Para ela não, um culto, para a idade dela, cultuar ao Senhor. Estão cultuando. Mas tem o seguinte, nós também temos o odre novo aqui no sábado. E é onde eu quero chegar, porque é uma idade mais crítica da juventude. Sabe, irmãos, quando os nossos filhos são pequenos, que a gente vai lá na van, lá, a gente dá 30, 40 reais lá para eles poderem ficar o tempo que eles quiserem naquele parquinho lá, para a gente fazer qualquer coisa, ficar no celular, passear ali, tomar um cafezinho na pracinha, como fazer compras. Mas a nossa esperança é que eles cheguem em casa e sejam mortos de cansado. Para quê? Por que a gente faz isso? É porque depois a gente quer o nosso descanso também. A gente fica na frente das telas, a gente faz qualquer outra coisa, a gente come o que quiser, sem incomodação, sem ter um filho por perto, sem ter que dividir, sem ter que dar teta, né? Para quem mama ainda, no caso da Olivia, ela mama ainda, sabe? É muito fácil a gente chegar lá, pagar um dinheirinho lá para eles lá, deixar lá o dia inteiro, brincar à vontade e depois só guardar na gaveta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, o Joade, ela não é o parquinho da van. O odre novo não é o parquinho da van. O ministério ali em cima não é o parquinho da van. Quando são pequenininhas, você ainda investe, porque você quer do sossego. Mas quando são maiorzinhos, estão esquecidos. Vocês lembram aquele filme lá, Esqueceram de Mim lá? Não sei, vou só falar rapidinho. Uma família que vai viajar e esquece um em casa. Teve 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, né? Não sei quantas vezes teve o filme. Mas então a história é essa, um filho que fica esquecido em casa enquanto os pais vão viajar. E mais ou menos isso está acontecendo. Enquanto a gente está aqui, ó, viajando com Deus aqui, ó. E os nossos filhos? Eu sei que não é uma palavra tão fácil de se escutar, porque dói em mim também, porque também já doeu em mim uma vez. E eu quero que vocês abram lá em Jó 39, do 13 ao 18. Esse é o versículo que eu falei que um dia destravou a minha vida nessa área. Destravou não, mas que o Senhor me deu me iluminou aqui através da vida do pastor e do pessoal do GF naquele dia. Jó 39, do 13 ao 18.
Aqui o Senhor, ele tá desafiando, né, Jó, dizendo para ele, né, o que pode acontecer, o que poderia ter acontecido se não fosse eu? Se eu não tivesse feito, como isso aí seria, entendeu? Mas aqui nesse versículo diz assim, ó: a avestruz bate as asas alegre, mas não tem a plumagem da cegonha. Ela põe seus ovos na terra para que sejam aquecidos no pó. Não se preocupa que alguém possa pisá-los ou que um animal selvagem possa destruí-la. Trata seus filhotes com dureza como se não fossem seus. Não se importa se eles morrem, pois Deus não lhe deu sabedoria, nem concedeu entendimento. Quando, porém, ela se levanta para correr, zomba até mesmo do cavalo mais veloz e seu cavaleiro. Essa passagem, ela ilustra o que eu estou querendo falar aqui hoje. Nós estamos vivendo assim, que nem essa avestruz. Ela diz que ela não tem a plumagem do outro animal ali, mas só que ela se acha, fica batendo as asas. Às vezes a gente pensa que a gente é tudo aquilo, mas a gente não é, irmãos. A gente está aqui garganteando, aqui, muitas vezes aqui em cima, falando coisas aqui, ou compartilhando com os próprios irmãos, compartilhando coisas da vida, vitórias e tudo, mas como é que a gente pode ser vitorioso se a gente está deixando alguém para trás? Alguém da nossa família, a nossa continuidade, como é que a gente pode ser vitorioso em alguma coisa, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada na nossa vida? E daí ela fala que essa avestruz, ela simplesmente bota o seu ovo no pó e deixa que o calor da terra, olha só, o calor do mundo, o calor da terra, choque os seus ovos, porque ela não quer ficar ali. Mas porém, se aparece um páreo com um cavalo, o cavalo não dá conta, porque a bicha é rápida. É ou não é? Não é isso que está falando aqui? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a área que a avestruz se destaca? Não precisa responder. A criação dos filhotes? Ou a agilidade em uma corrida? O que é mais importante, ganhar uma corrida ou salvação dos filhos? O que é mais importante, eu chegar aqui, subir aqui, pregar, fazer acontecer e a minha casa está perdida lá atrás? Ou eu dar uma prioridade para minha casa também? Mas sabe por que, irmãos, a avestruz faz isso? Que diz a palavra ali, ó, Deus não deu inteligência para ela, Deus não deu entendimento para ela, mas para mim e para você Ele está dando a palavra, e Ele falou lá em Deuteronômio, que a gente tem que pegar pelos nossos filhos e começar a falar para eles, quando eles acordarem a gente fala para eles, quando a gente for caminhar a gente fala para eles, quando for dormir a gente fala para eles, quando a gente amarra na mão, prega na testa, bota no portão, bota nas portas, ou seja, a todo o tempo eles têm que estar entendendo, está ouvindo algo do Senhor. Mas isso tem que surgir, tem que ser a partir de nós. A palavra fala se eu não me engano, é Provérbios 22, eu acho, né, que fala dos filhos, né, mas enfim, eu não vou chutar, mas ensina o filho, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ficar velha nunca se desviará. Ou seja, caminha do lado, explica no exemplo, vai dando os exemplos, vai conversando. Só que o que acontece, irmãos, a gente não tem graça para isso, a gente não tem mais paciência. Nós não temos mais paciência para conversar, para falar sobre essas coisas com ele, porque a gente acha, estou vindo para a igreja e já está tudo certo. Mas pasmem, daqui a pouco eu pego 18, 17 anos, eles não aparecem mais. Se eles não se sentirem acolhidos em alguma área aqui na igreja, se eles não tiverem nenhuma função, vocês perdem o filho, perdem para o mundo. Mas esse desinteresse dos pais, esse desligamento dos pais, assim, sabe? Eles não estão ligados o que está acontecendo. E aquele versículo ali, ele veio como um soco no meu estômago. A primeira coisa que eu falei, poxa, estou na multiplicação do terceiro GF, que legal, né? Mas e daí? Isso aí não quer dizer nada. E a minha casa lá atrás, como é que está ficando? E o pastor bate na tecla sempre aqui, e eu tenho que melhorar isso também.
Culto caseiro, culto caseiro. Pai, puxa, conversa com a mãe, puxa os familiares, puxa as crianças. 15 minutos, muitas vezes, irmão, já é o suficiente para ter alguma coisa já, para elas abraçar aquilo. 15, 20 minutos, meia hora, é o suficiente. E o pastor insiste nisso. E dói quando ele fala, porque eu me lembro, poxa, eu não fiz essa semana. E alguns dos maiores motivos, muitas vezes a gente tem os encontros aqui e as pessoas olham assim, o Odre Novo é um evento. O Joad, é só para distrair as crianças, para gastar dinheiro. Irmãos, é investimento. Sabe, irmãos, tá aqui, a banda tá aqui, o John, o Cauê, o Diego tá ali, a Mai tá aqui, que ajuda, aqui também ajuda, o Fernando, a Vanessa, enfim, o Gui, a Gabi tá lá em cima, lá, cuidando de adolescentes e jovens, que muitas vezes eles chegam com um peso espiritual aqui, e vocês não sabem. Nós já presenciamos muita coisa aqui, não foi, Fernando? Não foi, Vanessa, Guilherme? A gente já presenciou muita coisa aqui no Odre Novo. No Joad eu não acompanho, o meu sogro, graças a Deus, é ele que leva ela, porque às vezes eu não tenho tempo para levar, mas é ele que tem feito essas correrias com a Helena. Mas eu vejo quanto ela gosta e quanto ela está sendo edificada. Eu não preciso mais pedir, ela ora pelo alimento, ela ora para dormir, ela chega de manhã, vem me abraçar e tal, eu abençoo ela. São coisas que aos pouquinhos a gente não dá muito valor, mas a longo prazo isso aí tem um grande valor perante o Senhor. A gente tem que despertar, porque a salvação dos nossos filhos está escorrendo nos nossos dedos, a gente não está percebendo. Está escorrendo assim, pingando pelo nosso cotovelo, a gente não está percebendo o que está acontecendo. Eles têm esse culto para eles. Mas só que muitas vezes eles precisam que alguém traga. Mano, mas meu filho não quer vir. Ele não quer vir? Vamos com o pai vem, senta na cadeira aqui, irmão. Quantos pais já vieram aqui no Odre Novo, ajudaram a interceder pelos filhos depois? Muitos pais vêm e pregam também. Sabe, irmãos, e é interesse. Mas eu não quero ficar lá, mano. Irmão, é o teu querer e a salvação do teu filho. Se precisar, inclusive, né, tia Lu é uma prova disso. A Helena, a Lana, ela, quando na passagem para o adolescente, assim, ela era muito constrangida, muito envergonhada. Daí eu e a Tabita começamos a vir com ela no adolescentes, para ela ir se habituando com as pessoas. A tia Lu é prova disso. Daí nós, não sei, paramos ali e estamos aqui, né, tia Lu? Graças a Deus, né? Mas sabe, se não tiver essa nossa disposição de levar e estar lá, e para ela pelo menos se sentir, sabe, incluída, não vai acontecer nunca. Irmão, mas eu queria viajar. Beleza, mano, de 15 em 15 dias. Todo final de semana, precisa viajar. Ou é só uma mentira para não vir, uma desculpa para não vir. Também tem gente que mente, tá? Aleluia. Então assim, irmãos, diferente dessa avestruz, nós somos pessoas capacitadas. O Senhor nos fez a imagem e semelhança. A gente é capaz de ler um livro e entender. A gente é capaz de ler a palavra e entender. Nós temos a oração que o Senhor fala conosco também. Nós temos tudo isso que a avestruz não tem. Mas qual é a desculpa que nós damos? Pessoas aqui, irmãos, que entenderam o propósito, o Diego vem direto do trabalho, vem muitas vezes em cima do laço, bota a guitarra aqui para ensaiar. João muitas vezes viajou, trabalhou de manhã, foi fazer os trabalhos dele e veio para o ensaio. O Cauê também. Quantas vezes também já aconteceu de ter que, às vezes, abrir mão de muitas coisas para estar aqui servindo os seus e os meus filhos. Sabe, irmãos, isso aqui não é um parquinho. Nós temos feito de coração isso, porque nós entendemos a necessidade. Tem algumas pessoas, já aconteceu de pessoas virem, irmão, conversa com meu filho, irmão. Ele não quer vir, não quer nada com Deus, não quer vir nos jovens, não quer vir, não quer...
A irmã, depois de um tempo que conheceu lá fora, é muito mais difícil para trazer para dentro. Mas aproveita enquanto está aqui. Aproveita enquanto eu sou pequeno. Eu vejo a Helena e o Pedro como elas são empolgadas. Tem on? Ela pergunta para o sogro, né? Para o pastor. Tem on? Está ali ela lá tomando água lá. Vai ter on, pai, essa uma semana? Tem. Ela quer vir. Pode estar cansada do Joad. Se ela não dormiu depois do Joad, ela quer estar aqui. E dança e curte. Não é o culto dela, o culto que é para ela estar. Mas só que ela gosta de estar aqui também. Sabe? Vai criando um vínculo com aquilo ali. E vai chegar um tempo que nós não estaremos mais aqui. Mas ela, a idade dela, o Pedro, da Maiara, os outros pequenininhos que estão vindo, os da Camila, do Alemão, eles que vão estar conduzindo o culto aqui. É por essa geração que a gente tem o odre novo. E é por essa geração que a gente também tem o Joad. Jovens e adolescentes. É por essa geração, porque se eles não tiverem lugar para cultuar, eles vão cultuar lá fora qualquer outra coisa, que não é Jesus. Sabe, irmãos, a gente entende que isso é necessário. Porque quando esse versículo falou comigo, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha família. Primeiramente pela minha família. O que eu estou fazendo pelas minhas filhas? E depois, consequentemente, o Senhor foi dando um ministério e foi dando graça e juntando mais pessoas para a gente estar fazendo isso hoje. Para a gente estar com o ministério Odre Novo. Eu estou falando disso porque é onde eu estou mais envolvido. O Joad, eu queria que até o Mário estivesse aqui hoje, que eu queria honrar ele também com isso. Porque não é fácil, irmão. 60 e poucos anos, está na frente do ministério dos pequenininhos, juniores e adolescentes. Vocês já pararam para pensar? Uma pessoa de 60 e poucos anos, e nós com 40 anos, a gente não quer se ajoelhar para brincar um pouquinho com os filhos, uma meia hora. Sabe, irmãos, e essa necessidade que Deus colocou no nosso coração, a gente sabia que ia ser difícil. É exaustivo, irmãos. É exaustivo. Muitas vezes é exaustivo. Às vezes a gente movia a cadeira, depois no final vinha arrumar tudo de novo. Quantas vezes a gente saiu aqui 1h30 depois, porque a gente teve que organizar tudo de novo ao templo. É cansativo, mas vale a pena. Vale cada esforço que a gente faz. Sabe? Mas quando a gente vê as crianças aqui muitas vezes prostradas, às vezes chorando, quebrantada perante o Senhor, a gente vê quanto isso aqui vale a pena. Sabe? E elas, quando eu falei a respeito de bagagem, elas trazem esse peso espiritual muitas vezes de uma forma que elas querem expor para alguém. Hoje, essas meninas que a Gabi está cuidando hoje, algumas delas foram sair daqui do ON, não é, Guilherme? Muitas delas, eu acho, eu não vi quem está todo lá, mas muitas delas eram aqui do ON. Ela abraçou as meninas, acolheu as meninas e agora está lá, cuidando das meninas. É ou não é amor por almas? É ou não é amor para a próxima geração? Eu queria que vocês, não queria que vocês olhassem isso assim, olha como eles são bons. Não era para olhar para a gente como, olha como eles são o máximo. Não, mas pensar 2 vezes antes de dizer não para trazer teu filho para o ON ou para o Joad. Investir na vida deles, como já foi pregado domingo. Eu não quero pressionar ninguém a vir servir conosco no ON, apesar de a gente precisar de mais pessoas. Eu não quero te obrigar a estar ofertando no Ministério Odre Novo, apesar da gente precisar, por obrigação. Eu não quero que você faça nada que sem entendimento. Eu quero trazer esse entendimento que a Avestruz não tem. Porque se a nossa igreja tem essas oportunidades, e nós estamos deixando nossos filhos de lado, mais cedo ou mais tarde a conta vai vir. E daí não adianta chorar, dizer, mano, tenta... Não, a gente vai se esforçar. Passou alguns anos, teu filho cresceu, se perdeu. Mano, ajuda meu filho. Ele está nas drogas agora, como é que a gente pode fazer? Não, a gente vai tentar. Mas vou te dizer, é muito mais difícil. Isso se der tempo ainda. Porque as drogas hoje em dia, muito rápido, tem muita gente sendo ceifada ali fora. Muitas vidas sendo ceifadas sem salvação.
Abram em Timóteo, 1 Timóteo, perdão, capítulo 5. Timóteo, capítulo 5. Quando eu estava me referindo à conta um dia vem. Capítulo 5, vou ler só um versículo que é o 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Uma hora a conta vai chegar, irmãos. Uma hora a conta vai chegar. E eu tenho muito medo de não estar fazendo o que é certo quando essa conta chegar. Eu tenho muito medo de estar falhando com a minha família, com as minhas filhas, com a minha esposa, quando a hora chegar. Então, irmãos, eu sei que é uma palavra meio dura, assim. Falar de família é muito duro. Para mim é muito difícil de falar de família. Hoje eu não sei como, mas o Senhor deu graça e não chorei aqui. Mas falar de família é muito dolorido pra gente. Só quem já perdeu um filho para as drogas, perdeu um filho para o mundo, sabe o que eu estou falando, como isso deve doer. Eu, graças a Deus, não aconteceu comigo. Em nome de Jesus, eu vou me esforçar para que isso nunca aconteça. Mas se a gente afrouxar, irmãos, a gente perde nossos filhos para o mundo. Amém? Fique de pé. A banda pode subir. Amém. Irmãos, ou a gente muda hoje, ou a gente tenta olhar para os ministérios que a nossa igreja tem, para as oportunidades que ela tem para os nossos filhos, e abraça isso com unhas e dentes, investe na vida dos nossos filhos, ou a gente vai acabar perdendo eles. Nós não temos, muitas vezes a gente não tem a graça para falar com eles em casa, mas aqui num culto de jovens e adolescentes a gente tem. O Senhor está dando graça e as coisas estão acontecendo. Nós já vimos jovens e adolescentes aqui que eu nunca tinha percebido, um dia ser batizado aqui, rodopiar aqui, né? Aquele dia foi tremendo aqui. Uma glória desceu e de repente estava todo mundo chorando, e os jovens gritando e falando em línguas e girando, e sabe, coisas que eu só tinha visto nos nossos cultos de adultos aqui. Irmãos, olhe com mais foco, olhe para os ministérios que tem para os teus filhos com um olhar mais espiritual e menos o carnal. Não julguem. Eu já vi uma pessoa aqui em cima do altar falando de um ministério de adolescentes uma vez. Eu fiquei mal com aquilo. Falei, nossa, cara, nós estamos numa igreja onde os filhos são os próximos. E uma pessoa me fala de uma forma assim, eu falei, não. No início falaram que o Odre Novo era só um movimento do jovem aqui. Era só um evento. Estamos aqui, irmãos. Vai fazer 1 ano. Tem sido altos e baixos, mas sempre glorificando o Senhor, sempre dando Ele a honra, a glória e o louvor. Sempre fazendo as coisas de coração, com amor para esses jovens e adolescentes, que muitas vezes em casa a gente não consegue. Então, quando falarem em Joade, Odre Novo, jovens, adolescentes, olhe com carinho para esses ministérios. Olhe com amor para esse ministério.
E quando eu falei a respeito da igreja fechar as portas, é sobre isso que eu estou falando. Ou a gente prepara esses jovens e adolescentes agora, para que continue a igreja. Daqui a um tempo, quando nossos pastores, nossa idade partir, para que a igreja continue, eles têm que estar hoje, estar envolvidos na igreja também. E ali vão sendo capacitados, vão sendo ministrados para se tornar pessoas que consigam subir num altar com dignidade, falar da palavra, que consigam evangelizar, que consigam ser um líder de GF, que consigam cuidar de crianças da próxima geração depois da dela. Ou a gente investe agora, ou a igreja acaba daqui no máximo 80 anos. Se a nossa geração não fizer isso agora, 80 anos, se Jesus não voltar, a igreja fecha as portas. Amém?